Você já ouviu alguém dizer que a alegria é coisa de criança? Que criança ri, brinca, fica alegre e logo depois chora? E que por isso não devemos buscar alegria? Devemos buscar algo mais duradouro, que seria a felicidade. Mas se eu te disser que o problema não é buscar felicidade, mas onde você aprendeu a procurá-la, porque talvez tenhamos aprendido a colocar nossa esperança no lugar errado. E é exatamente isso que tem levado tantas pessoas à frustração. Prazer. Meu nome é Lucas Carvalho Sá. Neste canal vamos refletir sobre consciência espiritual, mentalidade e propósito. Hoje eu quero refletir com você sobre uma ideia que parece verdadeira, mas que pode estar levando muitas pessoas à frustração. Ao misturarmos alegria e felicidade, começamos a esperar desta vida aquilo que ela nunca poderia nos oferecer. Primeiro precisamos entender que alegria e felicidade não são a mesma coisa. A alegria verdadeira não nasce das circunstâncias, ela nasce da comunhão com o Criador. Por isso, as Sagradas Escrituras apresentam a alegria como um fruto do Espírito Santo. Ela não depende do dinheiro, nem da casa, nem do carro, nem do reconhecimento das pessoas. É porque sua origem é Deus que ela permanece. Aí você pode se perguntar: e isso significa que nunca ficaremos tristes? Não. A tristeza faz parte da vida. Perdemos pessoas que amamos. Alguns planos não acontecem. E às vezes vemos alguém que amamos escolher um caminho errado. Mas a tristeza não significa que perdemos a alegria. Ela apenas revela que continuamos humanos. Um exemplo, o Senhor Jesus ele chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. Mesmo assim, permaneceu em perfeita comunhão com o Pai. A tristeza não anulou a alegria. Agora vamos falar sobre felicidade. O que realmente nos faz felizes? Muitas pessoas acreditam que felicidade é conquistar uma casa, um carro, mais dinheiro, mais reconhecimento. Mas existe um problema. Quando colocamos nossa esperança nessas coisas, inevitavelmente seremos frustrados. Não porque elas sejam ruins, mas porque nenhuma delas foi criada para preencher o coração humano. O coração do ser humano anseia pela eternidade. Por isso, nada desta terra consegue preencher completamente esse vazio. Aí pode se perguntar, então quer dizer que não podemos ser felizes nessa vida? Claro que podemos. Mas a felicidade encontra seu verdadeiro significado quando aquilo que recebemos contribui para o cumprimento do nosso propósito. Exatamente aqui que tudo muda. Vamos refletir. Pense em um pai. Antes de sair para o trabalho, sua filha corre até ele, ela o abraça, dá um beijo. Existe alegria naquele momento. E existe felicidade também. Agora imagine outra manhã. O pai pede um abraço, mas a filha o ignora. Ele fica triste e isso é natural. Mas será que isso faz daquele pai um homem infeliz? Não. Ele apenas experimentou um momento de tristeza, porque sua esperança não estava naquele abraço. Agora pense em outra situação. Uma pessoa compra o carro dos sonhos acreditando que finalmente será feliz. Nos primeiros dias tudo parece perfeito, mas o tempo passa e o carro deixa de ser novidade. Aquilo que parecia preencher o coração perde o encanto. O problema nunca foi possuir o carro. O problema foi colocar nele uma esperança que ele nunca poderia sustentar. É exatamente assim que nasce a infelicidade. Não pela falta de recursos, mas porque colocamos nossa esperança naquilo que é passageiro. Fica a pergunta. Então quer dizer que possuir bens é errado? De forma alguma. As Sagradas Escrituras nunca condenam os recursos. Elas condenam quando os recursos ocupam um lugar que nunca deveria ocupar. Por isso, não existe problema nenhum em possuir muito. Também não existe virtude em possuir pouco. A questão nunca foi quantidade. A questão sempre foi propósito. Quando ele existe, os recursos encontram seu lugar. Aquilo que possuímos deixa de ser um fim e passa a ser uma ferramenta. Uma casa deixa de ser apenas uma conquista. Um carro deixa de ser apenas um símbolo de sucesso. O dinheiro deixa de ser um objetivo.
tudo encontra o seu verdadeiro lugar. Percebe a diferença? É o propósito que dá significado aos recursos. Sem propósito, até uma grande conquista perde o sentido. Com propósito, até as pequenas coisas ganham valor. Então, talvez a pergunta não seja quanto eu preciso conquistar para ser feliz. Talvez a pergunta seja para que Deus me chamou? Por que Deus me chamou? Porque quando descobrimos o propósito, tudo começa a fazer sentido. Aquilo que recebemos ganha significado. E aquilo que tem significado deixa de ser apenas uma conquista e passa a fazer parte do propósito. Nós desfrutamos das coisas se nos tornarmos dependentes delas. E quando elas passam, nossa esperança permanece. Porque ela nunca esteve nas coisas, sempre esteve em Deus. Talvez o mundo tenha nos ensinado a buscar a felicidade da maneira errada. Não porque a felicidade seja ruim, mas porque ela nunca foi o destino final. A alegria nasce da comunhão com Deus e permanece mesmo nos dias difíceis. A felicidade surge quando aquilo que recebemos encontra significado. Por isso, não coloque a sua esperança nas coisas dessa terra. Elas passam. Coloque a sua esperança em Deus. E permita que tudo o que você possui sirva ao propósito para o qual você foi criado. Quando nossa esperança está em Deus, a alegria permanece. E tudo aquilo que recebemos encontra o seu verdadeiro significado. Se esta reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e até o próximo vídeo.